Você já imaginou ter tudo o que conhece sobre si mesma destruído em um único instante? Como se o chão sob seus pés desaparecesse e tudo o que restasse fosse um vazio cheio de perguntas? Eu sou Ana, e essa é a minha história. Não é só sobre dor, traição e segredos que me perseguiram por décadas, mas sobre como encontrei força para me reconstruir, mesmo quando o mundo parecia querer me apagar. Se você já enfrentou um momento que virou sua vida de cabeça para baixo, ou se quer saber como sobrevivi ao impensável, curta este vídeo, comente "Estou aqui" e me conte de onde você está ouvindo. Vamos começar. Nasci em 1955 em Recife, Pernambuco, num bairro simples onde o cheiro do mar misturava-se com o calor abafado das ruas de terra. Minha casa era um casebre pequeno, com paredes de taipa e um telhado que rangia a cada ventania. Minha mãe, Dona Clara, era costureira, e suas mãos calejadas passavam horas na máquina de pedal, enquanto meu pai, seu Manuel, trabalhava como pedreiro, mas gastava mais tempo nos botecos do que em casa. Eu era a caçula de 3 irmãos, mas nunca me senti parte de uma família. Meus irmãos mais velhos, João e Maria, já trabalhavam desde cedo, e eu cresci sozinha, com o peso dos olhares de reprovação do meu pai, que dizia que menina não serve para nada além de casar e obedecer. Desde pequena, aprendi a me virar. Aos 8 anos, eu já ajudava minha mãe a carregar trouxas de roupa para as casas ricas da cidade. O sol queimava minha pele e as ruas cheias de poeira grudavam nos pés descalços. Mas o que mais doía eram os cochichos. "Olha a filha da costureira", diziam as outras crianças, rindo do meu vestido remendado. Minha mãe sempre repetia: "Ana, estuda, trabalha, não deixa ninguém te diminuir." Mas como acreditar nisso quando o mundo parecia já ter decidido meu lugar? Eu sonhava em ser professora, em ter uma vida diferente, mas cada dia parecia me prender mais àquela realidade de luta e silêncios pesados. Aos 14 anos, conheci Carlos. Ele era mais velho, tinha 20 anos, trabalhava como mecânico e tinha um jeito de falar que me fazia sentir vista. "Você é especial, Ana, não pertence aqui a esse lugar", ele dizia, com um sorriso que parecia carregar promessas. Pela primeira vez, alguém me fazia acreditar que eu podia escapar. Mas o que eu não sabia era que confiar nele seria o começo do meu pesadelo. Se você já confiou em alguém que te machucou, sabe como é fácil cair nas palavras doces de quem parece oferecer um futuro melhor. Comente aqui embaixo. Já aconteceu com você? Uma tarde, enquanto minha mãe costurava e meu pai dormia na rede, Carlos apareceu na porta. "Quero te levar para um lugar especial", ele disse. Meu coração disparou. Era a primeira vez que alguém me convidava para algo além do trabalho ou da rotina. Menti para minha mãe, disse que ia à casa de uma amiga. Ela apenas assentiu, com aquele olhar cansado que parecia carregar o peso do mundo. Coloquei meu melhor vestido, um pano azul desbotado, mais limpo, e saí com ele. Caminhamos por ruas que eu nunca tinha visto, onde as casas eram maiores e o ar parecia mais leve. Carlos falava de uma vida nova, de um lugar onde eu poderia ser quem quisesse. Eu acreditava em cada palavra, como se ele fosse minha única saída, mas algo estava errado. Enquanto caminhávamos, notei um homem nos seguindo. Ele era alto, magro, com um chapéu velho que escondia metade do rosto. Seus olhos pareciam grudados em mim, e um frio subiu pela minha espinha. "Carlos, quem é aquele homem?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para trás, mas apenas riu. "É só um curioso, Ana, não se preocupe." Mas eu não conseguia ignorar. Aquela sensação de ser observada como se eu fosse uma presa não saía de mim. Quando paramos numa praça pequena, Carlos comprou um refrigerante e me entregou. O gosto doce não acalmou meu coração, que batia cada vez mais rápido. O homem ainda estava lá, agora mais perto, encostado numa árvore, sem desviar o olhar. Naquela noite, deitada no meu colchão fino, não consegui dormir. Cada rangido da casa parecia um aviso. Meu pai chegou tarde, como sempre, cheirando a cachaça, e minha mãe fingiu não ouvir seus resmungos.
Mas o que me mantinha acordada não era o medo do meu pai, e sim aquele homem. Quem era ele? Por que me seguia? Decidi que precisava falar com Carlos, precisava entender. No dia seguinte, corri até a oficina onde ele trabalhava. Aquele homem, ele estava me olhando de novo, eu disse, quase sem fôlego. Carlos franziu a testa, mas seus olhos desviaram dos meus. Você está imaginando coisas, Ana. Relaxa. Mas eu sabia que não era imaginação. Algo estava acontecendo, e Carlos sabia mais do que dizia. Os dias seguintes foram um tormento. Eu sentia olhos em mim o tempo todo, mesmo quando não via ninguém. Caminhava para casa olhando para trás, com o coração na garganta. Minha mãe começou a perceber minha inquietação. O que está acontecendo, Ana? Ela perguntou uma noite enquanto varria o chão de terra. Eu queria contar, mas como explicar algo que eu mesma não entendia? Apenas balancei a cabeça e disse que estava tudo bem, mas não estava. E o pior ainda estava por vir. Uma noite, enquanto todos dormiam, ouvi um barulho na porta. Era sutil, como um arrastar de pés, mas suficiente para me fazer congelar. Levantei devagar, com as mãos tremendo, e me aproximei da porta. Pela fresta, vi uma sombra parada. Meu coração disparou. Não era meu pai. Ele roncava na rede. Não era minha mãe. Ela estava na cozinha. Quem estava ali? Fiquei paralisada, com a respiração curta, até que a sombra se moveu e desapareceu. Passei a noite inteira acordada, com uma faca de cozinha na mão, sentindo o peso de algo que eu ainda não conseguia nomear. No dia seguinte, procurei Carlos novamente. Alguém está me vigiando, Carlos. Não é coisa da minha cabeça. Minha voz saiu alta, quase um grito. Ele suspirou, como se estivesse cansado de mim. Ana, se você continuar assim, vai acabar ficando louca. Ninguém está te seguindo. Mas seus olhos não encontravam os meus, e isso me fez gelar. Pela primeira vez, comecei a duvidar dele. E se ele estivesse envolvido? E se aquele homem fosse alguém que ele conhecia? A tensão crescia a cada dia. Eu não conseguia mais andar sozinha sem sentir que alguém me observava. Até que, numa tarde, enquanto voltava da casa de uma cliente da minha mãe, vi o homem de novo. Ele estava do outro lado da rua, agora sem o chapéu, mas com o mesmo olhar frio. Dessa vez, ele não tentou se esconder. Caminhou na minha direção, e meu corpo inteiro gritava para correr. Mas algo dentro de mim, talvez raiva, talvez desespero, me fez parar. O que você quer comigo? Perguntei, com a voz tremendo. Ele apenas sorriu, um sorriso que não tinha calor. Você vai descobrir, Ana. Mais cedo do que imagina. Corri para casa com o coração na boca. Quando contei para minha mãe, ela ficou pálida. Você não sai mais sozinha, entendeu? Ela disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Mas ela não explicou por quê. E isso só aumentou meu medo. O que ela sabia que eu não sabia? Por que ninguém me contava a verdade? Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e fiquei acordada, ouvindo cada barulho. O vento batia na janela e as sombras pareciam dançar nas paredes. Então ouvi de novo, o mesmo arrastar de pés. Dessa vez não esperei. Peguei a faca e abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio, mas o cheiro de cigarro pairava no ar. Alguém tinha estado ali, e eu sabia que não estava mais segura. Dias depois, Carlos me chamou para conversar. Quero te levar para um lugar onde você vai estar segura, ele disse. Sua voz parecia diferente, mais fria. Eu quis acreditar, quis pensar que ele era minha salvação, mas algo dentro de mim gritava para não ir. Mesmo assim, concordei. Ele me levou para uma casa nos arredores da cidade, um lugar isolado, com paredes descascadas e janelas quebradas. Quando entramos, vi o homem do chapéu lá dentro, junto com outra pessoa, uma mulher de olhar duro, com um vestido preto que parecia engolir a luz. Carlos, o que está acontecendo? Perguntei, sentindo o pânico subir. Ele não respondeu. Em vez disso, a mulher falou. Você é mais valiosa do que imagina, Ana. E agora é hora de pagar o preço. Meu mundo desabou. Carlos me traiu. Ele não era meu salvador. Ele era parte de algo muito maior, algo que eu não entendia. Tentei correr, mas a porta estava trancada. E então, tudo ficou escuro.
Acordei num quarto pequeno, com cheiro de mofo e uma única janela gradeada. Minha cabeça doía e meu corpo parecia pesado. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas cada segundo era uma eternidade. Eles me alimentavam o mínimo e a mulher de vestido preto vinha me ver todos os dias. Você vai nos ajudar, quer queira ou não, ela dizia. Eu não entendia o que ela queria, mas o medo me consumia. Quem eram essas pessoas? Por que eu? Uma noite, ouvi uma conversa abafada do outro lado da parede. Ela não pode saber, disse uma voz masculina. Se descobrir, vai ser o fim de tudo. Descobrir o quê? Minha mente girava, mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não podia mais ser apenas uma vítima. Precisava lutar. Comecei a observar tudo, os horários em que me traziam comida, os sons da casa, as vozes. E então, numa noite, quando a mulher esqueceu de trancar a porta direito, eu agi. Corri pelo corredor escuro, com o coração na garganta. A casa parecia um labirinto, mas encontrei uma janela quebrada. Cortei a mão ao passar por ela, mas não parei. Corri até minhas pernas doerem, até chegar a uma estrada de terra. Um caminhoneiro me viu e me levou até a cidade mais próxima. Eu estava livre, mas a liberdade tinha um preço. Eu não podia voltar para casa, não podia confiar em ninguém. Passei semanas escondida, vivendo de favores, com medo de que me encontrassem. Até que encontrei Dona Inês, uma senhora que vendia frutas na feira. Ela me acolheu sem fazer perguntas, como se soubesse que eu carregava um peso maior do que podia explicar. Com ela, comecei a reconstruir minha vida. Trabalhei na feira, juntei cada centavo e, aos poucos, comecei a entender quem eu era. Mas as perguntas nunca me abandonaram. Quem eram aquelas pessoas? Por que me queriam? E, acima de tudo, por que minha mãe nunca me contou a verdade? Anos depois, já com quase 30 anos, decidi voltar a Recife. Precisava enfrentar meu passado. Encontrei minha mãe, agora mais velha, com o rosto marcado pelo tempo. Quando me viu, ela chorou. Eu sabia que você ia voltar, Ana, ela disse, mas eu não estava ali para abraços. Por que você nunca me contou? Perguntei, com a voz firme, mas o peito apertado. Ela baixou os olhos. Eu te protegi, filha. Eles queriam te levar porque você não era só minha. O que ela disse depois mudou tudo. Eu não era filha dela. Fui adotada, tirada de uma família que não podia me manter. Minha mãe biológica era uma mulher pobre que morreu pouco depois de me entregar. Mas havia mais. Alguém poderoso, alguém com dinheiro, queria me apagar. Minha existência era uma ameaça, mas ninguém me dizia por quê. Eles te queriam por causa do que você representa, minha mãe disse, com lágrimas nos olhos. Você é filha de alguém que eles temiam. Essa revelação me quebrou, mas também me deu força. Eu não era mais a menina assustada que fugia. Decidi que precisava descobrir quem eu era de verdade. Com a ajuda de Dona Inês, comecei a investigar. Encontrei documentos antigos, nomes, pistas. Cada passo era um risco, mas eu não podia parar. E então, numa tarde chuvosa, encontrei um homem que sabia tudo. Ele era velho, com olhos cansados, mas sua voz tremia quando me viu. Você é igual a ela, ele disse, igual à sua mãe. Ele me contou a verdade. Minha mãe biológica era parte de uma família que desafiou pessoas poderosas. Eles a destruíram, e eu fui escondida para não sofrer o mesmo destino. Mas agora eles sabiam que eu estava viva, e vinham atrás de mim. Você precisa decidir, Ana, ele disse, fugir ou lutar. Eu escolhi lutar. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo que minha vida foi uma batalha, mas cada cicatriz me lembra que sobrevivi. Não sou mais a menina que confiou em Carlos, nem a jovem que fugiu de uma casa escura. Sou Ana, uma mulher que enfrentou o pior e encontrou força onde não havia nenhuma. E você? Já enfrentou algo que parecia impossível? Comente aqui embaixo. Me conte sua história. E se você gostou dessa jornada, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos continuar juntos, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos leva a algum lugar melhor.